Neste momento, eu quero vos trazer uma breve reflexão com respeito a orar sempre e nunca desistir. O que significa a expressão orar e sem cessar? É que o cristão vai estar de olhos fechados 24 horas? É que o cristão vai estar de joelho 24 horas? Não. O que significa então a expressão orar e sem cessar? Ou orar e nunca desistir? Nós vimos na Bíblia uma parábola que foi contada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o significado da oração, de orar sempre e nunca desistir. Está registrado no Evangelho conforme escreveu São Lucas, capítulo de número 18, de 1 ao versículo 8. Jesus contou uma parábola de uma certa viúva, que ia ao juiz para que ele resolvesse o seu problema contra o seu adversário. E por diversas vezes ela foi a este juiz e o juiz não atendeu. Então Jesus disse que este juiz, ele não temia a Deus e nem respeitava aos homens, na parábola de Jesus. Então o juiz chegou a uma conclusão: eu vou resolver o problema dessa viúva para que ela não me importune, já que eu não temo a Deus e nem respeite os homens. Então o homem da parábola diz: ouvi o que diz o iníquo juiz, porventura não fará Deus justiça aos seus servos que clamam de dia e noite? Mas ele conclui dizendo: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então, nós vemos aqui uma deficiência de confiança, de fé em Deus. E a Bíblia diz que o justo viverá da fé, O profeta Abacuque também se expressou da seguinte maneira: em dias difíceis, ele disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vaca nos currais, o produto da oliveira mita, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque o justo viverá da fé. Então, o que significa orar e sem cessar? Significa estar sempre persistindo, nunca desistir. Foi aquilo que Jesus também disse em São Mateus capítulo 7, versículo 7. O dever de orar, que nós devemos bater, que nós devemos buscar, que nós devemos pedir. Aí é insistência, porque todos aqueles que pedem, recebem. Todos aqueles que batem, um dia a porta se abre. E todo aquele que procura, um dia há de encontrar. E o profeta Jeremias também, Jeremias capítulo 33, versículo 3, ele diz, Deus assim usando o profeta Jeremias: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabe. Então, a oração, ela tem diversas formas. Primeiro, nós oramos por nós mesmos. E segundo, nós intercedemos por outro, Nós nos colocamos no lugar de outra pessoa. Então, é uma oração em forma de intercessão. Então, a oração pode ser também em forma de súplica, do mais profundo do nosso ser, do nosso íntimo. Nós vimos que Ana tinha um problema. Ela era estéril, mas ela insistiu, persistiu contra a lei da natureza, contra a lei natural. Ela passava por um problema difícil e era vergonhoso para uma mulher não ter um filho, mas ela insistiu, Todo ano ela subia ao templo, fez um voto ao Senhor. Se o Senhor lhe concedesse o desejo do seu coração, que era um filho, ela entregaria ao Senhor pelo resto da sua vida.
E foi isso que aconteceu. Deus atendeu o gemido, o clamor, a súplica. A oração de Ana era em forma de súplica no mais profundo do seu espírito. E Deus lhe concedeu vitória. Então, neste momento, talvez você tenha desistido de orar, de interceder por um problema, por algo que você estava precisando. Então continue, não desista, apesar de Deus ser o Todo-Poderoso, o Onisciente, o Onipresente e Onipotente. Ele só age em contrapartida com a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É a nossa fé que mobiliza a ação de Deus. A Bíblia usa uma expressão por causa do gemido, do clamor, do necessitado. Eu me levantarei, e atenderei aquele que está suplicando, clamando. Então, não desista de orar, de persistir, de perseverar, porque Deus é poderoso para responder qualquer oração. É bem verdade, nós devemos estar prontos para as respostas de Deus, porque muitas vezes nós estamos pedindo algo, mas Deus está providenciando. Deus tem em mente algo melhor do que aquilo que nós estamos pedindo. Então, uma coisa é certa, a oração, toda oração que é feita com persistência, ela tem uma resposta no tempo certo, no tempo determinado por Deus. Nenhuma oração ela fica sem resposta. Há sempre uma resposta. Às vezes não é do jeito que nós queremos, mas Deus responde às nossas orações, às nossas súplicas. Então, se você está passando por um problema difícil, comece a orar, comece a apresentar este problema a Deus. Não desista, espere a resposta dele, porque com certeza ele vai responder as suas orações de conformidade à sua perfeita vontade.